Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Quadro de final de ano, encerrando o nosso programa, fiz questão de convidar a estilista Renata Tenca, que vocês naturalmente de Campinas conhecem, da região que consomem Campinas. Então, é uma coisa assim que eu penso muito, com pequenos detalhes, é de oferecer, digamos, algumas sugestões, desde bolsa, brincos, sapatos, adereços, enfim, não só o look, o vestido, a saia, enfim, a calça, formalmente. E a Renata consegue agregar tudo isso e traz, inclusive como conhecedora do assunto, essas sugestões, que seriam para suas festas de final de ano. Ali você vai ver naturalmente modelos para praia, modelos para cidade, mais ou menos esportivos, mais sociais, enfim, é o que temos para mostrar nesse final de ano para você de melhor. E Renata está aqui comigo, prazer enorme tê-la aqui, Renata. Prazer é meu. E acho realmente que são sugestões muito bonitas, mas há quanto tempo que você cria esses looks? Eu, na verdade, sou estilista vai fazer uns 10 anos já. E aí já crio minhas coleções. Eu sempre trabalhei com moda. Estudou moda? Estudei. Na verdade, a minha formação eu sou formada em Direito, mas depois fiz vários cursos de moda, inclusive de corte e costura, modelagem, para poder entender desse universo desde o comecinho, de como tudo é feito, né? E eu gosto mesmo da parte de criação. Então, já fazem uns 10 anos que eu estou trabalhando com isso. Aqui em Campinas, o ateliê fica junto com a loja. Então fica mais fácil porque eu estou próxima de todo esse processo da fabricação da criação peça. Mesmo, né? Exatamente, desde a modelagem até a finalização da peça. E como é que você vê esse mercado hoje aqui? É bom? Olha, eu acho que o mercado da moda no Brasil ele tem crescido muito, né? Porque a gente tem grandes estilistas aí hoje com os olhares bem legais de pessoal lá de fora e tudo. Mas não é fácil, porque é um mercado bem competitivo, né? É porque as grandes grifes famosas do mundo inteiro, elas meio que tomam conta do mercado. E a brasileira adora a grife, né? É uma cultura... Você sabe que a europeia não é muito ligada nisso. Eu vejo na Itália, principalmente, as italianas não são de usar bolsas Prada, bolsas Vuitton, muito pouco, uma ou outra. Elas não são. Mas no Brasil, se não tiver grife, elas não se acham bem vestidas, o que é uma grande bobagem, né? Porque eu acho que isso é uma dificuldade, assim, que os estilistas brasileiros encontram e é cultural. É cultural. Lá fora, eles simplesmente gostam ou não gostam do seu trabalho, e se eles gostam, eles consomem, eles não fazem essa relação direta com a marca ou com quem usa a marca, que eu acho que aqui também tem muito isso. Se apegam muito a quem usa, então eu também vou consumir. Mas eu acho que se você faz um trabalho bem feito, você acaba quebrando essas barreiras. É o que eu penso e o que eu imagino. Então eu tento fazer uma coisa diferenciada. E qual é, digamos assim, o viés da sua inspiração? Olha, na verdade a minha inspiração é mais no comportamento humano, assim, eu acho. Mais no dia a dia, no que as pessoas procuram, dessas mudanças que vão acontecendo com o tempo, que a gente percebe, por exemplo, até nos estudos desses comportamentos, para a gente poder ter tendências fortes. A minha inspiração é mais no dia a dia, assim. O casual. Eu acho que o casual, porque eu tento fazer uma roupa para uma mulher que ela quer se vestir bem, mas que ela pensa no conforto, que ela consegue usar essa roupa de dia e estender até um evento à noite, mudando acessório e tudo. E a alfaiataria? Eu não faço alfaiataria, porque inclusive isso é uma dificuldade muito grande por causa da mão de obra, né?
A gente tem aí eu acho que hoje também é uma das coisas que barrera um pouquinho o trabalho do estilista aqui no Brasil, é isso. A mão de obra ela é uma dificuldade que a gente tem. Então a alfaiataria é um pouquinho mais complicada, minha roupa é um pouco mais casual. Mas eu acho muito legal também porque eu sempre falo, a minha roupa é uma roupa também que se você compra um belo blazer de alfaiataria ou uma calça, você mistura e quebra com uma peça um pouquinho mais casual, também fica super legal e dá esse ar mais moderno, né? Quais são os tecidos preferenciais para essa coleção que nós vamos mostrar? Coleção não, esses looks que nós vamos mostrar hoje. Então, eu trouxe um pouquinho pra gente falar dos tecidos com metalizado, que é essa textura com metalizado que tá usando muito. A gente tá vendo isso nos sapatos, nos acessórios, nas bolsas e nos tecidos das roupas também. E a renda, eu trouxe um vestido de renda guipir, que é uma renda super bacana. É bonito, eu gosto. Então, que eu acho também que é legal. Então é super na moda, hein? Tá super em alta. E ela dá uma transparência, você pode usar com uma sobreposição embaixo, fazer uma brincadeira de uma transparência, de uma sobreposição mais curtinha. Então, eu apostei mais na minha coleção nesses dois tipos de tecido, né? Para você ter o branco ou o prato metalizado, mas você ter textura do tecido, que eu acho interessante também. Renata, fala um pouquinho sobre esse primeiro look que nós estamos mostrando agora. Então, esse é um look que ele é um vestido um pouquinho mais justo, para uma mulher que quer passar essa coisa mais sensualidade, mais sexy. E ele é um look que você pode jogar com um sapato baixo e ir pra praia, por exemplo, uma rasteira metalizada. Ele tem esse tecido metalizado, igual eu falei, que é uma coisa que está muito em alta. Ou você pode abusar de um salto maravilhoso, um acessório super bacana e ir para uma balada ou uma festa um pouquinho mais arrumadinho. Então ele vai de A a Z? Vai. Mudando o acessório, eu sempre falo, você consegue às vezes usar a mesma peça em ocasiões diferentes. O acessório faz muita diferença, né? É verdade, é verdade. O O modelo 2, o look 2. O look 2 é um look de renda, um vestido da renda guipir, que tem essa transparência que eu falei, branco maravilhoso, que você pode usar com uma transparência embaixo de vestidinho, ou você pode usar com uma transparência de hot paint com um top, para dar mais transparência ainda, depende. Aí também depende de novo, se você vai à praia, se você vai a uma festa. Lógico. E mudando o acessório também. Esta coisa da renda, Renata, nós temos boas, nós somos famosos pelas rendas do Nordeste, né? E de Marta Medeiros, que vende feito água, isso. Essa renda, como é que você vê essa renda brasileira? Que é brasileira, guipir, né? Isso. Na verdade, ela até é uma renda bem mais cara, porque exatamente é feito à mão. Então, a Marta Medeiros, por exemplo, é uma que ela usa muito essa mão de obra daqui do Brasil, ela explora isso é uma coisa muito interessante também. Ela dá emprego para muita gente e mostra essa coisa que é brasileira. E eu acho que isso é uma coisa também que acaba encantando bastante o pessoal lá de fora. Existem hoje algumas rendas que são vendidas chinesas, que eles fazem, até imitando muito bem. É industrializada. Mas essa sua que nós estamos vendo é a mão. Essa é a mão. Tá, ela tem um barrado e tudo. Não, perdão, mas deixa eu complementar. Quando se fala mão, ela é tecida à mão mesmo. Tecida à mão. Não é uma pessoa que na máquina faz. Não, é na mão. Não tem máquina. Não. Por exemplo, existem ainda muitas marcas de tecido que fazem no tear mesmo. E existem hoje os teares manuais, que eles fazem às vezes o piloto e depois fazem um tear, usam uma máquina de tear industrializado, digital, não sei como poderia falar. Existe essa passagem do tear manual para fazer a primeira peça e de um tear de um outro, mas é bem interessante porque ainda tem essa... Ótimo, eu acho lindo. É super legal. Agora, existem outras rendas no Brasil também, sem ser a guipir? Existem outras rendas. Eu não sou tão especializada em renda para Sim, mas como mulher você sabe como... Mas existem outras rendas. E a renda acaba sendo até um tecido, por ser tão rico, né? Ele é um tecido, às vezes tem umas que são até bordadas à mão, além de ter a renda bordada à mão. Então, ele é um tecido que eu sempre falo, você tendo uma peça de renda, ela pode ser o modelo mais básico, um retinho, quadradinho, né? Que veste lindamente. Mesmo, é verdade. É lindo. Renata, o terceiro look. O terceiro look eu trouxe um body, que é uma peça também que você depois pode usar pra caramba
Você compra o programa separadamente. Com calça comprida. Exatamente, com shortinhos, com calça. E eu trouxe ele com uma Pantacur branca, que a Pantacur é uma sensação. Renata, foi bom você falar. Olha, nós temos que falar sobre isso nem que seja um segundo. É um look muito complicadinho, porque ela diminui o corpo da mulher, ela interrompe, para melhor dizer, não é verdade? Porque ela não é nem até o tornozelo, nem acima do joelho, ela fica naquele meio termo. Como é que você vê isso aí? Para que tipo de mulheres, vamos dizer, se bate com o que eu penso? É bem questionável, né? Eu falo a Pantacur, assim. Eu acho que ainda tem muita gente que vai demorar um pouquinho ainda para assimilar essa ideia, porque realmente tem isso, ela corta um pouco. Ela corta. Porém, se você usa com um salto, e dependendo também da cor de blusa, da peça de cima que você usa, faz muita diferença para alongar a Olha aí, então preste atenção no que a Renata está falando. Diga. Faz muita diferença. Tipo, toma cuidado se exemplo, você... Às vezes até um sapato, vamos supor, você usa um salto, mas ele nude. Depende muito da cor, da Pantacur e tal, mas o nude também ele dá essa alongada. A peça de cima mais escura. Então, são dicasinhas que eu acho que... Porque a mulher brasileira, ela tem isso, ela tem quadril. Então ela não é muito alta. Não é muito alta. Então, porque esse look de uma mulher longilínea, uma Gisele, por exemplo... Até você que é magra e alta, aí é uma outra história. Mas se pega uma pessoa, uma mulher mais baixa, diminui, achata, não é verdade? Tem que tomar cuidado. É aquele, assim, eu acho que é a velha história de você ir fazendo com que o seu olho fique preparado, o seu olhar no espelho, para ver se aquilo ali te favoreceu ou não. Porque nem tudo que é uma tendência você tem que usar. Se não te favorece, eu falo, corre. Tem gente que caiu na moda, entrou na moda, aí já vou comprar. Não pode saber se vai estar adequado ao seu biofísico, seu biotipo, ao seu físico, se você é alta, magra, gorda, loira, branca, branquinha, clarinha, ou se é morena, se é negra, tem que ver tudo isso. Não pode ir botando qualquer coisa em cima do corpo. E o estilo também, eu acho que tem muita gente que não respeita isso, e é legal você respeitar. Como que eu faço para a Pantacur encaixar no estilo que eu uso? Eu sou mais descontraída, eu gosto de uma coisa mais sensual. Eu acho que se você respeita essas regrinhas assim, você consegue se sentir chega a algum lugar, né? Não tem problema nenhum. Pois falamos agora com a Renata Tenca, deixamos aí esse prazer de opções para você. Você deve ter gostado, certamente. E eu queria dar 2 palavrinhas com você. Que você tenha um felicíssimo ano novo. Um 2017 pleno de alegrias, com muita saúde em primeiro lugar, com muito amor, com muita alegria. Quando eu falo em amor, é até o amor incondicional, hein? Não precisa ser apenas o amor homem-mulher, o amor entre 2 pessoas, não interessa. É o amor com o mundo, amar as pessoas. Que você seja sempre essa pessoa preparada para enfrentar realmente as novidades. O ano promete muita surpresa, quiçá que sejam todas agradáveis, que nem sempre é assim. Mas, certamente, se você pensar positivo, se você tiver garra, força de vontade e essa ligação com o divino, que é o religare, como eu falo, você certamente chegará a algum lugar de bom. Feliz ano novo para você e até o próximo ano. A Escola Certa vai além do ensino. Cria um ambiente que motiva novas descobertas. Porque gênio não nasce do nada. Mas quando se estuda em uma escola que inspira, a inteligência contagia. Colégio Oficina, onde os gênios se encontram.
A escola certa vai além do ensino. Cria um ambiente que motiva novas descobertas. Porque gênio não nasce do nada. Mas quando se estuda em uma escola que inspira, a inteligência contagia. Colégio Oficina, onde os gênios se encontram. Olá, eu sou Renate Barros, especialista em cosmetria, dermopigmentação e maquiagem, e hoje eu estou aqui para dar dicas para vocês em automaquiagem para as festas de fim de ano, né? Uma pele bem tratada, ela recebe e nem precisa muito de maquiagem. Primeiro passo seria a base. Então, primeiramente existe nessa disposição, vocês vão encontrar, e é muito comum nessa disposição também. Eu vou dar preferência a essa que já está aberta. Então, você pega o pincelzinho, que deve ser nessa formatação, normalmente ele acompanha, se não, você pode usar esse, que é um dos maiores, em círculos, e aí você vai aplicar em toda a face, em movimentos circulares. Você tem que dar uma batidinha. Você pode ver que não exige muito conhecimento. Dando cuidado de fazer uma cobertura total. Você vê que não precisa muita técnica. Vocês vão ver que é muito rápido. Feito, não esqueçam do pescoço. Feito isso, a gente vai partir para a iluminação, que também é em pó. Também, novamente, eu reafirmo, não há necessidade de ser um expert. O pincel normalmente deve ser esse chanfrado meio arredondado, onde você faz batidinhas aqui e batidinhas aqui. Então você já encobre e disfarça. Se você está com um pouquinho de olheira, então ele já dá uma iluminação. E nessa região aqui dos sulcos, né? Então, pronto, acabou. Vocês viram rapidinho. Feito isso, vocês partem para o blush. Outra coisa que eu gosto de salientar, a qualidade do pincel. E vocês procuram no mercado, vocês encontram. Ele é meio chanfrado e meio arredondado. Então você aplica aqui, a gente está cansado de saber, né, o movimento que a gente faz assim. Então você segue em direção às têmporas, insistindo em passar diversas vezes movimentos rápidos e circulares. Como vocês veem aqui, no sentido das têmporas ao cantinho da boca. Aí você pode dar um toque no queixo, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Vamos partir agora para o olho, segundos, né? Para o olho. Você pode pegar o próprio blush, já com esse pincel, tá vendo? Ele não é quadrado nem redondo. E aí você pode pegar na parte mais escura, se você tiver uma composição do blush, como esta, ou essa, você pega a parte mais escura, ou se você tem um joguinho de sombra, você vai pegar o marrom intermediário. Para quê? Para fazer a famosa parte côncava, que é o côncavo do olho. Com um pincel bom, você não exige de você uma perfeição, porque o próprio pincel ele já vai fazer isso. Olha o tempo, não é porque eu já faço isso, porque realmente vocês vão fazer em casa e vocês vão entender isso. É a parte côncava que eu estou falando para vocês, é a parte intermediária. Aqui, ó, muito fácil. Vocês fazem também movimentos rápidos de zigue-zague e ao mesmo tempo levemente circulares. Lembrando que aqui você tem uma linha que não deve ser ultrapassada. Muito simples. Deu a profundidade, aí você vai na iluminação, que você pode aplicar a própria iluminador que você usou, ou se você tiver um jogo de sombras, o mais claro pode ser aplicado com um pincelzinho médio, ou você faz com a pontinha do dedo, que é bem prática. Você faz isso e aplica aqui, ó, e dá batidinhas sem medo de apertar, porque se você não aperta, fica na superfície da pele e não entra. Se você aperta e dá batidinhas, ele impregna na pele e não sai. Agora você pega esse mesmo iluminador e você joga bem no meio, lembrando de apertar e repetir diversas vezes até você ver que você impregnou. Novamente do outro lado,
Feito isso, a gente vai realçar o contorno do olho. Eu vou pegar essa aqui, que é uma sombra opaca. O pincel é fundamental, ele tem que ser no sentido, parecia uma pazinha, né? Ele é totalmente fino num sentido e largo do outro, e reto, e de cerdas de boa qualidade. Hoje no mercado você encontra. Voltando a salientar a importância dos pincéis. Aí você aperta, faz leves batidinhas, apertada, e aí você vai no sentido do olho, na parte longitudinal, você vai acentuar isso aqui de maneira da metade, lembrando que é da metade para fora, de maneira a realçar. Para quem quiser uma coisa mais dramática, poderá usar esse pincel úmido com água. Você umedece ele e passa o pó. Como a gente tem menos tempo, para quem tiver mais tempo, porque aí exige um pouquinho mais de habilidade. Mas no pó não tem problema. Você bate insistidas vezes para impregnar. Gosto de notar isso com uma certa importância, porque se você não bater com uma certa pressão, como eu havia dito, do claro, você não impregna no olho, levando sempre para cima, como você faria com um delineador comum. Vocês veem a diferença. Sempre da metade para dentro, porque se você fizer da metade para cá, você sobe o olho, e a intenção é subir na lateral. Da mesma forma desse lado, insistentemente batida, você volta a colocar mais, várias vezes, dá uma puxadinha, isso ajuda, e sempre de maneira ascendente, até você observar que houve a impregnação do preto. Essa é uma alternativa. Você quer uma coisa mais forte, um pouquinho mais saliente, mais expressiva? Continua aqui. Só que aí você vai fazer na linha côncava, você vai traçar um V no sentido ascendente e vai acompanhar exatamente isso. E aí você vai salientar ainda mais a linha côncava junto com o marronzinho que você tinha usado. O que é bom vocês observarem que a quantidade de repetições que você vai utilizar o pincel. Aqui vocês observam que ficou mais dramático. A quantidade de repetições vai te dar uma resposta de o quanto você impregnou e a qualidade do que você impregnou. Para dar um acabamento, você volta com esse pincel, coloca no blush e dá uma finalizada. Caso você tenha aplicado mais em algum lugar do que outro, isso aí faz harmonizar melhor. Um pouquinho mais escuro, você volta no preto, voltou aqui, e vai fazer nesse sentido bem pouquinho na parte de baixo, com muito cuidado para não ficar grosso. Isso para aquela que quer um pouquinho mais dramático, né? Se vocês observem que a espessura do pincel, ele acompanha a raiz dos cílios. Então, se você virar nesse sentido, é óbvio que não vai ficar fino. Mas colocando no sentido da raiz dos cílios, você já realçou. Ok. Finalizou, rímel. Aqui também eu gosto de falar sempre isso, é qualidade. O bom rímel é aquele que não fica grumos e que ele consegue um aumento, um volume dos cílios, sem aparecer aquele efeito de piche. Sempre movimentos circulares e ascendentes. Você gira o pincel desde a raiz. A aplicação do rímel é uma coisa simples, mas exige certos cuidados para que tenha o efeito desejado. Muita gente passa da metade para fora, já tem um realce, mas nem se compara de quando você começa da raiz em direção às extremidades. E várias vezes você vê que sujou um pouquinho, você limpa com o dedo e vai girando até chegar à extremidade. A diferença é bastante significativa. Girando em direção às extremidades do fio. Não esquecendo dos cílios na parte interna.
Fez isso desse lado, volta novamente esse do outro lado do olho para realçar ainda mais. Finalizou. Agora a parte superior você faz nesse sentido, ao contrário, no sentido vertical, de vai e vem, para você fazer a aplicação nos cílios inferiores. Com muito cuidado para não borrar. Terminando isso, antes do batom, a minha indicação é retomar novamente mais um pouquinho do blush. Um pouquinho mais, que a pele absorve e acaba ficando um pouquinho mais claro. E finalizando com esse pincel maior, pegar um bronzer. Isso é muito bom, principalmente quem está na praia. É fazer esse movimento no pincel e aplicar de uma forma geral no rosto todo. O que ele faz? Ele homogeneiza o rímel e dá um aspecto mais bronzeado, principalmente para quem está bronzeada. Finalizar o famoso batom, que hoje a tendência são os mates, né? E eu, como sou morena, e eu acho que essa cor que eu vou aplicar, ela pode ser aplicada tanto em peles morenas, em pessoas morenas como eu, como pessoas loiras, que é um mate, um rosa intermediário, mas ele é claro, então é um rosa suave, que vai dar um aspecto chique, né? Ele é claro, mas ele é intenso. Ou seja, tem uma cobertura e uma vivacidade no tonalidade rosa. Ele não chega a ser um nude total, que também é bonito, mas numa loira, por exemplo, apaga muito. Esse você não erra. E está com uma grande tendência. Não precisa de contorno. Agora você está pronta para a festa. Mas se você quiser realçar um pouquinho mais, né? Porque isso é o básico, você com certeza você está linda, maravilhosa. Mas você quer dar uma cor aí e não tem muito tempo. Eu sugiro 2 lápis, tá? Pode ser até o fluorescente. Verde ou o turquesa. O turquesa é uma cor ímpar, não erra tanto para loiras como morena. O que é aplicado? No caso, seria na parte inferior, mas como eu já passei o preto, eu vou remover, que aí é uma outra opção para quem quer dar um pouco de cor. Então, vamos fazer de conta que eu não apliquei, né? Então, aí você tem... O bom é um lápis que seja um pouco seco, para não borrar. Aí você aplica na parte inferior do olho, que dá uma luz e uma cor muito interessante, principalmente para peles bronzeadas, como eu tô. Muito simples. E vocês viram o toque de cor. Outra ideia é você dar um ponto de luz, que fica muito bom para as festas de fim de ano. Você coloca um Swarovski que você encontra em lojas de produtos para manicure, que você tem diferentes tamanhos, e aplica com a cola de cílios. Então você pode pôr o dedo, ou eu mesmo vou usar aqui a ponta do lápis, coloquei na cola e escolhe o local, que pode ser aqui, aqui ou aqui. E aplica o ponto, né? Gostaram? Essas são as dicas aí que eu espero que vocês tenham gostado, onde vocês vão poder valorizar o seu visual de maneira simples e prática, e nesse fim de ano vão brilhar e vão ficar lindas, maravilhosas.